está atrás do rádio vai puxar o rádio para onde? Atrás. Então, quando o rádio é tracionado para frente, se você quiser puxar o rádio para trás, ele é que vai puxar, o supinador. Tá? Ele tem as fibras profundas, que é essa fibra que está na parte posterior do dano em 0 na parte posterior do rádio, e tem a fibra superficial do supinador, vai pegar na parte posterior do epicôndilo lateral. Depois é que vai para o rádio, certo? Tornando também o supinador um extensor de cotovelo, certo? O supinador também, além de fazer a supinação, pode fazer extensor de cotovelo. O pronador redondo, além de fazer a pronação, pode fazer também a flexão de cotovelo, certo? O pronador quadrado, ele é bem aqui, ó, tem origem na parte distal e anterior do corpo da onda e inserção na parte distal e anterior do corpo do rádio. Ou seja, pronação que é puxar o rádio para cima da onda. O pronador quadrado faz isso. Só que não dá para ver aí. Não tem nenhuma peça aqui que dê para ver o pronador quadrado. Ok? Localiza também o bíceps braquial. Bíceps braquial. Localiza para mim aí o braquial. Localiza para mim o braquio radial. Cadê o braquio radial? Mostra para mim aí direitinho. Quando você colocar o braquio radial, procura o dorso da mão primeiro. Isso, o braquio radial mais superior. Exatamente. Mostra aí para ele, Flávio. Flávio ou Flávio? Tá vendo aqui o dorso da mão? Essa parte braquio radial. Aqui já é o extensor radial longo. Cara, daí o braquio radial. Localiza para mim o tríceps braquial. Tríceps braquial. Lá no final do tríceps, do lado dele tem um antônio. Localiza para mim o pronador redondo. Pronador redondo e o supinador. Pronador redondo e o supinador. Ok? Pronador quadrado não dá para localizar. Vamos estudar agora os músculos do punho. Ok? Músculos do punho. Antes de você estudar os músculos do punho, preste bem atenção. Gente, nessa mesa aqui, vai estar na prova, na avaliação, os músculos do punho. Certo? Aí vamos só dar uma sugestão. Quando você for procurar os músculos da região posterior, você está na mesa do punho. Jamais o músculo que eu colocar nessa mesa vai ser extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, porque esses músculos são de dedo. Não tem nem perigo de você confundir, porque eu não vou colocar nessa mesa os músculos de dedo, de mão, vou colocar os de punho. Então, quando você vier para essa mesa aqui, pode ter certeza que estará só o músculo punho. Certo? Então, se você está nessa mesa e você percebe que os músculos punho que eu coloquei estão no mesmo lado da palma da mão, são quais? Os flexores. Quem está na frente puxa para onde? Para frente. Qual movimento que vai para frente? Flexão. Todo movimento que for para frente é flexão. Seja de ombro, seja de cotovelo, seja de punho, seja de dedos, até mesmo o polegar, flexão. A única exceção é o joelho. Só o joelho faz flexão para trás. Né? Então, se está do lado da palma da mão, são os flexores. Certo? Na anatomia nós estudamos qual é o osso que está na região medial do antebraço. A una. Portanto, esse aqui é o flexor lunar do carpo. Flexor porque está do lado da palma da mão, lunar porque está do lado do dedo mindinho. Só procurar o dedo mindinho. A una está sempre do lado do dedo mindinho. Esse músculo
está bem no meio e vai para a palma da mão. Flexor palmar longo. Flexor palmar longo. E esse músculo que está mais em direção ao polegar é o flexor radial do carpo. O polegar não é o dedo que está do lado do rádio, certo? Então esse aqui é o flexor radial do carpo. O do meio que está indo para a palma do mão, o flexor palmar longo. E o que está mais do lado do dedo mínimo é o flexor do carpo. Outro detalhe interessante. Se eu perguntar a função de qualquer um dos três, qual vai ser? Função de quê? De punho. Então, na hora da pergunta da função dessa mesa aqui, dos de punho, não precisa você saber qual é. Eu vou botar um númerozinho aqui para você poder responder do número referente à sua questão. Mas se eu perguntar a função, você percebeu que o músculo do mesmo lado ou não é flexão de punho. Você nem sabe qual é o músculo. Certo? Se eu perguntar a origem, também vai ser o mesmo caso. Qual é a origem de todos os três músculos flexores de punho? Epicônico medial. Todos os três flexores de punho estão na região anterior do epicônico medial. Certo? Região anterior do epicônico medial. Quando eu boto anterior, é interessante botar anterior, porque você já tem um direcionamento para saber que ele está na frente. E já sabendo que ele está na frente, a tendência é puxar para frente. Certo? Então a inserção que vai mudar. A inserção do flexor do carpo vai ser bem aqui, ó. No pisiforme e no amato. No pisiforme e no amato. Certo? Fazendo com que ele, além de flexão de punho, também puxe e faça um movimento chamado de desvio lunar, que é também chamado de adução de punho, ok? Ou inclinação lunar, tanto faz. O palmar longo está inserido bem aqui, ó, nos retináculos da palma da mão. São uma faixazinha que está em cima da palma da mão. Então, por ele estar bem no meio, ele só vai puxar puramente fazendo flexão de punho. O flexor do carpo está inserido na parte anterior do segundo metacarpo. Anterior. Você está na parte anterior, ele vai puxar para onde? Para frente. Só vai fazer flexão de punho. Por que o flexor radial só faz flexão de punho e não faz desvio radial? Porque em flexão você não consegue, a articulação não deixa você fazer desvio radial. Tá? Você só consegue fazer desvio radial com extensão. Ok? A extensão do flexor radial. A parte anterior do segundo metacarpo. Segundo. Ok? Então todos os três vão fazer flexão de punho. Independente de qual seja a resposta, é a mesma. Você tem a opção de lunar, dizer que é inclinação lunar. Todos os três têm a origem na região anterior do epicônio medial. Tá? O que vai mudar é o nome deles. Esse aqui é o flexor lunar carpo. Esse aqui é o palmar longo. Esse aqui é o flexor radial do carpo. E a inserção do flexor lunar no pisiforme mamário. A inserção do palmar longo nos retináculos. E a inserção do radial longo na parte anterior do segundo metacarpo. Certo? Ok? Localiza aí o flexor radial do carpo. Radial. Localiza o palmar longo bem no meio. Bem no meio, palmar longo. Isso. Localiza o flexor lunar do carpo. Ok? Vamos lá. Extensores. Extensores, a primeira coisa que você vai fazer o que é? Saber se está do mesmo lado do dorso da mão. Se estiver do mesmo lado do dorso da mão, são extensores. O dorso da mão é a parte de trás ou a parte da frente da mão? De trás. Então os extensores estão atrás. A extensão não é um movimento que vai para trás? Não é isso? Então olha só, você vai ter que mapear. Os extensores de punho são os músculos das extremidades. Tá? Localiza aí o braço radial para mim. Braço radial.
Logo abaixo do braço radial, você vai ter um extensor radial longo. Logo depois do extensor radial longo, você vai ter um extensor radial curto. Do carpo, que é do punho. Extensor radial longo, extensor radial curto. Aí você vai lá para outra extremidade. Radial, tá? Você olhou para o polegar, você já sabe que isso aqui é radial, né? Está do mesmo lado do polegar. Aí você vai para outra extremidade, vai procurar a una, e vai perceber que vai ter um músculo na região do dorso da mão, portanto é extensor, certo? Se está do lado da una, é o extensor unar do carpo. Extensor unar do carpo. Bem, o extensor radial longo vai ter origem na região lateral. Vai ter origem na região lateral do corpo do úmero e vai se inserir, radial longo, na parte posterior, do segundo metacarpo. Se ele está na parte de trás, ele puxa para onde? Para fazer o quê? Extensão ou hiperextensão de punho. Mas também ele pode fazer uma extensão radial, desvio radial. Certo? O extensor radial curto, ele nasce na região posterior do epicônio lateral, assim como os flexores estão no epicônio medial, a maioria dos extensores estão no epicônio lateral, é o inverso. Só o radial longo está no pouco, mas os outros dois é na parte posterior do epicônio lateral. Ele nasce na parte posterior do epicônio lateral e vai se inserir bem aqui, ó, na parte posterior do terceiro metacarpo. Está bem no meio e vai fazer só um movimento puro de extensão. Não vai fazer desvio, só extensão. Extensor radial curto. E o extensor unar, que vai nascer também na parte posterior do epicônio lateral, vai ter inserção aqui na base posterior do quinto metacarpo. Então, além dele fazer, qual é a função dele? Extensão, ele também pode fazer desvio unar. Certo? Desvio unar. Então, localiza para mim aí o flexor radial do carpo. Flexor radial do carpo. Localiza o palmar longo. Localiza o flexor unar do carpo. Flexor unar do carpo. Ok? Unar. Localiza o extensor radial longo do carpo. Logo abaixo do braço radial, né? Extensor radial longo do carpo. Logo abaixo do braço radial. Logo abaixo do braço radial. Localiza o extensor radial curto do carpo. Localiza o extensor unar do carpo. Vem do lado da una, né? Extensor unar do carpo. Localiza o bíceps braquial. O braquial. Bíceps braquial. E aí, Ferrinho? O que é? Bíceps braquial. Deu um tique aí?